E aí pessoal, Daniel Gottfried aqui de novo no canal Jesus em Mim. Esse vídeo também faz parte dessa série sobre dons e ministérios e no primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre o que é que faz a igreja crescer, quando cada membro está bem ajustado e consolidado e cada membro da igreja, do corpo de Cristo, está realizando a sua função. É responsabilidade de todos. Mas aí vem a pergunta, o que então eu posso, ou melhor, o que eu preciso e devo fazer então para que a igreja cresça? Existem dois tipos de chamados muito claros que a palavra nos dá para todos os discípulos. Existe ainda um engano muitas vezes de que apenas alguns são chamados para servir ao Senhor, alguns têm graça, dom especial, uma unção. É claro que existe uma porção de Deus diferente para cada pessoa e vamos falar isso mais para frente. Mas a questão é que todo discípulo de Jesus, ele tem pelo menos dois tipos de chamados. O primeiro chamado é um chamado que nós chamamos de chamado comum, é um chamado comum a todos os santos, a todos os discípulos, todos têm o mesmo chamado, que é o chamado de sermos e fazermos discípulos. Todos os discípulos de Jesus são chamados, claro, para serem seguidores dele, mas também para levarem outras pessoas a seguirem a Jesus. Irmos e fazermos discípulos. Já gravamos toda uma série aqui sobre discipulado, mas então a proclamação, o evangelismo, o testemunho, falar da obra de Cristo, do que ele fez, levar outras pessoas a conhecerem Jesus, discipular essas pessoas quando elas se convertem, tudo isso é um chamado comum a todos os santos. Atos 1,8 fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Estava falando para os discípulos ali que todos seriam testemunhas. Esse é o chamado para ti, para mim também, ser testemunha do que Jesus fez na minha vida, na tua vida, ser testemunha da obra redentora e salvadora de Jesus, ser testemunha do senhorio dele aqui na terra. Mateus 28, 18 a 20, mais claro impossível, é um mandamento, diz ali, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Outro texto, 1 Pedro 2,9, também conhecemos muito, diz ali que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, nós gostamos muito dessa parte, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós somos sim nação santa, sacerdócio real, mas com um objetivo, a fim de proclamarmos. Outro texto interessante que fala isso, 2 Timóteo 4,2, diz que nós temos que pregar o evangelho quer seja oportuno, quer não. Então o primeiro chamado que todo discípulo tem, que é o chamado comum a todos, é de sermos e fazermos discípulos. A ordem já está clara, está dada, nós não precisamos agora perguntar, Senhor, tu quer que eu fale de ti? Tu quer que eu proclame o evangelho? Tu quer que eu faça discípulos? A ordem já está clara. A gente não pode ser seletivo em alguns mandamentos e às vezes a gente é. Ninguém ora a Deus perguntando assim, Senhor, eu posso matar alguém? Não, porque está claro na palavra, não matarás. Já está dado o mandamento. Eu também não oro, Senhor, tu quer que eu seja santo? Não, a palavra em vários versículos diz que é da vontade de Deus que nós sejamos santos. Mas aí parece que nessa hora da proclamação, do irmos e fazermos discípulos, a gente, será que Deus quer que eu vá e faça discípulos? A ordem já foi dada. Ele disse, vão e façam discípulos. Uma vez eu estava almoçando com um irmão e eu perguntei para ele, cara, tu tem carga por vidas, por ganhar vidas para Cristo e depois cuidar, discipular dessas vidas? E ele disse, eu estou esperando uma resposta de Deus para saber se Ele quer ou não que eu invista em vidas, que eu tenha essa carga de discipular. Aí eu disse, cara, eu te dou uma palavra de Deus agora. E ele já disse, vai, Mateus 28, 18 a 20, ele diz, vai e faz discípulos. Então o mandamento já foi dado, é muito claro, a gente não precisa esperar agora um anjo aparecer ou o teu nome aparecer no outdoor, vai, é para ti também esse chamado. Não, é um chamado dado a todos os discípulos. Com quem nós passamos a maior parte do nosso dia? Quem são as pessoas que estão ao teu redor, no trabalho, na faculdade, no colégio, em casa? Essas pessoas do teu dia a dia são as pessoas que Deus colocou ao teu alcance para que tu vá e faça discípulos. Eu não estudo onde tu estuda, eu não trabalho onde tu trabalha, eu não nasci na família onde tu nasceu. Sabe por que tu estuda onde tu estuda? Deus te colocou lá para ir fazer discípulos, para revelar a glória dele, para proclamar o nome dele. Sabe por que tu nasceu na família onde tu nasceu? Para ir fazer discípulos lá dentro, para testemunhar dentro da tua família, a mesma coisa com o teu trabalho e aonde tu passa a maior parte do teu dia. Eu não estou nesse lugar, o teu pastor não está lá, é tu, essa é uma responsabilidade de todos os santos.
E assim, essa é a maior obra que nós podemos fazer. Às vezes, esses dias eu ouvi do pastor Moacir, aqui de Porto Alegre, ele disse que uma vez uma pessoa perguntou para ele sobre a obra, que queria fazer a obra, né? Qual era a obra? E aí ele respondeu mais ou menos nessas palavras, algo que me marcou. Ele disse assim, olha, a obra já foi feita. Jesus já fez a obra. O nosso papel agora é contar o que ele já fez. E é justamente isso que está falando nesse chamado comum de todos. Jesus, ele veio para salvar o perdido, ele veio para resgatar aquele que estava longe de Deus. Essa é a boa notícia que nós precisamos proclamar. Então esse primeiro chamado que eu queria te encorajar, ele é para ti, ir e fazer discípulos. Mas também existe um segundo tipo de chamado que nós como discípulos temos, que é um chamado específico para cada um. Não mais agora comum de todos irmos e fazermos discípulos, mas sim um chamado específico de Deus para a tua vida. Olha só o que fala em 1 Pedro 4,10, diz assim, ó, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus, ele distribuiu a graça dele na igreja e cada membro do corpo recebeu um dom de Deus. E para sermos bons dispenseiros, guardadores desse dom, nós precisamos então servir conforme esse dom. Essa porção da graça, esse dom, é um presente de Deus para cada um de nós. Mas o que nós fazemos com esse dom é o nosso presente para o Senhor. Quando nós não servimos com o dom que nós recebemos de Deus, nós vivemos uma vida pesada, frustrada, sempre na busca de alguma coisa, mas quando nós servimos com aquilo que Deus nos deu, o nosso coração se enche de alegria, de paz, de vontade de viver, de prosseguir, porque nós estamos cumprindo algo específico que Deus depositou em cada um de nós. Todo o povo era para ser liberto, mas Moisés, ele recebeu um chamado específico de ser usado por Deus para libertar aquele povo. E aí Moisés ele começa a reclamar, isso conta ali em Êxodo 13:4, começa a dizer, Senhor, tu tens certeza que sou eu, mas eu não sei falar, e muitas vezes nós colocamos desculpas para não servirmos conforme o dom que Deus colocou em nós. Seja porque nós queríamos outro dom, o dom do outro irmão, porque ele canta e eu não canto, ele toca e eu não toco, ele faz isso e eu não sei fazer isso. Muitas vezes é porque o dom que Deus deu para o outro irmão exige um microfone, e o dom que Deus te deu ou me deu não exige um microfone, e aí a gente, mas eu queria aquele dom. Mas quando nós não servimos com o dom que Deus nos deu, nós vivemos frustrados. E aí nós muitas vezes colocamos desculpas como, Senhor, um dia eu vou te servir, de repente não é agora, é quando eu aprender aquilo, quando eu souber fazer aquilo, quando eu chegar naquele momento da vida. Mas olha o que Deus respondeu para Moisés em Êxodo 4:2. Ele disse assim, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? E Moisés respondeu, um cajado. E Deus usou aquele cajado para libertar o povo de Israel. Eu creio que se Moisés tivesse na mão um chapéu ou qualquer outra coisa, Deus teria usado um chapéu para abrir o Mar Vermelho. A questão não era o cajado em si, mas era o que Moisés tinha na mão naquele momento. O que é que você tem na mão hoje? O que é que Deus tem depositado na tua mão? Que dons, talentos, recursos, capacitações, habilidades, conhecimentos Deus tem colocado na tua vida hoje? É com isso que Ele quer que tu sirva a Ele. Nesse vídeo nós falamos então de forma bem prática sobre dois chamados que todos nós temos. O chamado comum de irmos e fazermos discípulos e um chamado específico para cada um de nós que tem a ver com o dom que Deus depositou na vida de cada um. E eu queria te encorajar a não perder o próximo vídeo, porque nós vamos aprofundar um pouco mais ainda sobre esse assunto agora do chamado específico, sobre dons e ministérios. Então não deixe de acompanhar, espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Também não deixe de curtir, de compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra e estejam servindo ao Senhor de todo o coração também. Graça sobre a tua vida.